Quero convidar você, mesmo assentado, a lermos juntos esse salmo, todo ele, e nós vamos concentrar a nossa palavra no versículo de número 2. Vamos ler juntos o salmo de número 1, todo o salmo. Leamos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Que o Senhor nos ajude na meditação da sua palavra nessa hora, no nome de Jesus. Irmãos, semana passada, no domingo à noite, nós estivemos expondo esse salmo. E a temática, ou pelo menos o viés que nós abraçamos, foi a questão de vivermos no prazer da lei do Senhor. E trabalhamos a questão de como o homem, como o ser humano, pode realmente ter a alegria da palavra de Deus, o contentamento, a satisfação em poder desfrutar do que é a lei do Senhor. E nós vimos que a lei do Senhor não é um conjunto de regras. Não são preceitos de eu faço, então obtenho tal coisa. Mas nós vimos que a lei do Senhor é a plenitude do ensinamento, da revelação, daquilo que Deus demonstra para nós e assim nos leva a compreender o nosso mundo e a estabelecer a cada dia um entendimento do que nós estamos fazendo aqui, vivendo aqui. E um dos pontos que nós trabalhamos foi estar no mundo, mas ser de Deus. E nesse sentido nós vivemos, em cima do versículo de número 2 aí do seu texto, nós vimos a questão desse antes, que significa ao contrário do que vivencia o homem do versículo de número 1, esse que está diante do Senhor, ele tem prazer, ele tem alegria em conhecer a Deus e meditar, ser trabalhado dia e noite dentro dos preceitos do Senhor. Prazer, que está aí no texto, seria satisfação, saciedade, alegria, um sorriso, o consolo, o gozo, a força, o bem-estar, gratidão de pertencer a Deus. Queria meditar com você rapidamente numas implicações desse versículo na nossa vida, consequências de se vivenciar esse versículo. Se você é alguém um pouco mais antenado no que tem acontecido, você vai se lembrar de que o segundo assunto mais falado nessa semana no nosso país foi um vírus. O segundo assunto mais divulgado, falado, já levantado as chamadas elucubrações, Vai dar isso, não vai dar aquilo, faz aquilo outro, você tem que se tratar assim e tal. A gente vê a mídia dizendo assim, olha, não é preciso fazer alarde, mas a própria mídia faz mais alarde. Surgiu um caso em tal lugar, e aí alguém já diz, surgiu um outro lá não sei aonde. E assim a gente vai vendo que vai começando a ser tomado por esse tipo de preocupação, de levante. E aí, irmãos, eu fico vendo e gostaria de trazer para você algumas questões que a gente pode começar a pensar a partir desse tipo de anúncio, por exemplo. A Bíblia fala em algum dos seus textos sobre como você deve lidar com o coronavírus? A Bíblia traz, em algum momento, como você deve lidar com uma virose? E aí, por conta da Bíblia não trazer isso explicitamente, dedicadamente, um texto falando, Salmo 153, louvemos ao Senhor que nos livra do coronavírus, Por a Bíblia não trazer algo assim, a gente tem, talvez, na perspectiva que é mais corrente nos nossos dias, uma certa liberdade
para ir buscar todo tipo de informação e atitude, ação que seja fora da palavra de Deus. Mas é interessante que a Bíblia também não trata de temas que muitas vezes nós não pensamos mais neles e nós vamos formatando as nossas ideias, não de acordo com a Bíblia, mas de acordo com os nossos conhecimentos externos. Por exemplo, a Bíblia não fala nada sobre drogas, lícitas ou ilícitas. No entanto, a gente vai desenvolvendo no nosso inconsciente um certo tipo de comportamento em relação às drogas. Algumas a gente diz, de jeito nenhum, nem pensar, passo longe. Né? Se vê uma fumaça subindo em um grupo de 3 ou 4, opa, se eu passar para o outro lado da rua. Mas, no entanto, em outros tipos de situações, algumas drogas que vêm encaixotada, com um rótulo, às vezes alguma coisa mais acalmada no sentido comercial, a gente mergulha dentro delas. E a gente chega ao ponto de dizer, não durmo se eu não tomar tal coisa. Irmãos, nessa manhã, olhando um pouquinho para esse alarde que já tem sido feito nessa questão, e olhando um pouco para o texto que nós estamos trabalhando, eu gostaria de trabalhar uma questão com os irmãos. Será que nesses nossos dias, e essa é a pergunta que eu gostaria que você trouxesse ao seu coração em primeiro lugar, nesses nossos dias, qual é o papel que a palavra de Deus ocupa na sua vida? Qual é o lugar que a Bíblia tem na sua mente, no seu raciocínio sobre as coisas que te cercam? Qual é o lugar que a revelação do Senhor, que é um outro título para a Bíblia, ou seja, aquilo que Deus foi se mostrando, se manifestando e ensinando ao longo dos séculos, qual é o lugar que essa revelação ocupa no meu coração, no teu coração, de fato? O salmista, ele diz que ao contrário dos homens que andam distantes do Senhor, os homens que olham para o conselho dos ímpios enquanto estão andando, os homens que param no caminho dos pecadores para dialogar com eles, e os homens que de repente permanecem, se assentam mesmo na roda de escárnio, como nós vimos nesses últimos dias de feriado, um escárnio geral, uma zombaria geral, total depravação no sentido mais amplo da palavra, com as coisas da moral, do Senhor, da vida diária. O contrário disso é alguém que, de fato, tem prazer, tem desejo, tem regozijo de estar perante o Senhor e conhecendo do Senhor. E ele não só aprende isso uma vez, como ele traz isso à sua meditação, ou seja, ele estabelece um parâmetro para a sua vida de julgar todas as coisas e reter o que é bom, como nós vimos aqui na semana passada, à luz do Evangelho do Senhor Jesus. Interessante você ver que esse salmo fala disso. Mas a gente pode percorrer a palavra de Deus olhando outros exemplos. Por exemplo, o autor do Salmo 90 é Moisés. Final de Deuteronômio diz que jamais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem Deus tivesse tratado face a face. No entanto, na canção ensinada no Salmo 90 para o povo israelita, Moisés declara assim, os nossos dias chegam a 70 anos, em havendo vigor 80. E aí ele diz ao Senhor numa oração, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. A questão de Moisés, a oração dele não era uma conta, não era aritmética. Mas Moisés estava dizendo, Senhor, me dá entendimento para com a minha vida, para que eu alcance nela prazer. Para que eu alcance sabedoria diante das coisas. Davi, que talvez seja o maior parâmetro de adoração, de culto, de música que nós temos dentro da igreja protestante, Davi era alguém que continuamente dizia que a questão maior da sua vida não era ele estudar X horas de harpa por dia para se tornar um virtuoso. Davi também não trabalhava a questão de que porque ele matou um urso e um leão, ele malhava para ter um corpo sarado, porque de repente aparece um leão maior na frente. Ou quando se deu diante de Golias, não estou preparado. Mas o Salmo 119, que é escrito por ele, são 176 versos dizendo que a lei, a revelação, a palavra do Senhor não só o ensinava, como o capacitava a ser diferenciado dos demais homens.
Leia a pastoral no boletim nessa manhã, que você vai ver 2 versículos que ele trabalha ali, e eu queria te incentivar a olhar para isso e fazer um comparativo com a sua caminhada de vida. Mais ainda, irmãos, Josué se coloca diante do Senhor orando, pedindo a Deus que lhe concedesse sabedoria diante das guerras e das batalhas. O apóstolo Paulo, quando ele diz que nós deveríamos julgar todas as coisas, ele traz sobre nós uma responsabilidade, irmãos, que muitas vezes nós temos fugido. O apóstolo diz: vocês são responsáveis em estabelecer juízo sobre o que tem acontecido. É isso que significa julgar todas as coisas. Vocês têm o privilégio de analisar o mundo à sua volta, mas vocês também têm o dever de estabelecer e de reconhecer o que é o parâmetro de justiça, a retidão, o que é correto nesses nossos dias. Mas perceba que nós vivemos num tempo em que a maioria das pessoas dizem assim: fulano está acontecendo isso e isso. Não quero me meter, não é problema meu. Não quero ter nenhum tipo de dissabor. E a gente muitas vezes obtém até mesmo esse tipo de frase, como quem diz: quem é você para se meter na minha vida? E essas coisas assim. Mas se você prestou atenção no que eu acabei de dizer, eu citei para você pelo menos 4 exemplos de grandes homens do passado que sempre se detiveram em conhecer e estabelecer o prazer da sua vida na lei do Senhor. Interessante, irmãos, que nos nossos dias nós cantamos, nós lutamos, nós proclamamos tantas coisas, mas veja como nós estamos distantes de observar parâmetros para as nossas caminhadas. Comecei dizendo para você a respeito de um vírus, um alarde que com certeza vai aumentar nos próximos dias. Como nós vamos agir? E aí eu gostaria de deixar muito claro para você que, em primeiro lugar, essa questão, irmãos, vai de fato chegar até nós. De fato, nós vamos encarar uma questão de saúde. E, de fato, pessoas perto de nós, ou talvez nós mesmos, sejamos vitimados dessa questão. Como lidaremos com isso? E aí você pode se perguntar, mas o que tem a ver isso com a Bíblia? Irmãos, gostaria de finalizar essa nossa palavra trazendo para o nosso coração que se nós vamos encarar todas as coisas que vêm até nós apenas com os parâmetros que nós recebemos, as informações que nós temos da mídia, nós viveremos, como muitos têm vivido, num tempo de claustrofobia espiritual. Nós teremos medo, receio, nós fugiremos, nós viveremos uma vida muito cheia de não me toques, de não posso estar com ninguém, de não conviver com as pessoas com receio do que possa acontecer conosco. Mas o salmista diz: eu tenho prazer na lei do Senhor, medito nela de dia e de noite, e o salmista era alguém que vivia o seu tempo, conhecia as coisas ao seu redor. Aonde que eu quero chegar? Irmãos, diante de um vírus, diante das drogas, diante das questões desse nosso tempo, nós precisamos compreender que a Bíblia tem princípios, muito mais do que fórmulas, muito mais do que regrinhas para que nós venhamos a cumprir. E eu e você precisamos apreender esses princípios, nós precisamos entender até onde vai a abrangência desses princípios, que são muito maiores do que nós imaginamos. Nós precisamos, irmãos, trazer esses princípios ao nosso coração e precisamos tomar a decisão de obedecermos e caminharmos debaixo deles, ou vivenciar, como muitos cristãos têm vivenciado, uma vida que a gente diz assim: até aqui a Bíblia me ajuda, mas daqui para frente eu caminho sem ela. E aí nós vamos colocando inúmeras questões e desculpas, como muitos têm colocado nos seus dias. Que a Bíblia é desatualizada, que a Bíblia não fala de tal coisa, que a Bíblia ela tem as suas limitações, e aí a gente já usou o argumento para fuga. Nós vamos começar hoje, na escola dominical, uma questão muito pertinente com relação ao Evangelho de Mateus. E o Evangelho de Mateus, a gente vai ver no estudo de hoje, ele traz consigo que a Virgem iria conceber e daria à luz alguém que seria chamado de o Deus que está conosco.
O Deus que está conosco num tempo de calamidade, ou de viroses, ou de epidemias, ou o que quer que seja. Um Deus que está conosco, irmãos, para nos livrar e nos ajudar a não sermos dependentes de drogas, sejam elas quais forem. Um Deus que age em nós de tal maneira, irmãos, que nós sejamos sábios e entendamos aquilo que a sua revelação traz e encontremos prazer na sua revelação para os nossos dias. E eu queria convidar a você a usar esse tempo de escola dominical para que você, de fato, não seja alguém que diga, já li o Evangelho. E nem diga, já o conheço. Porque o que a Bíblia tem de fantástico é que ela se renova e é capaz de produzir em nós, irmãos, algo que só Deus, só o Espírito Santo pode produzir. Que é, de fato, o prazer de saber que nós pertencemos a um Deus que cuida de nós diante de uma circunstância, mas cuida de nós dentro daquela circunstância e nos ensina e nos ajuda para que outros venham a conhecer esse Deus também dentro dessas circunstâncias. Esse é um tempo em que a gente pode usar, e eu usei um exemplo. Esse é um tempo que nós podemos levar boas novas para as pessoas que já estão se alarmando. Com isso, eu não quero te dizer que você não deva se informar, não deva se preocupar, não deva observar, mas eu queria dizer que você deve ser criterioso. Você deve ser sábio. Se você entender princípios bíblicos, você vai se lembrar, por exemplo, que num passado recente nós já passamos por H1N1, H2N3 ou H3N2, isso não é fórmula de química. Nós já passamos por dengues e a dengue ainda está aí. Nós já passamos por ebola. E você está aí, não está? O Senhor também vai nos ajudar a passar por mais essa. Mas é interessante que não é apenas passar. É o que nós vamos extrair disso tudo. E eu poderia mudar o exemplo para qualquer outro tipo de situação e defender para você que no meio disso tudo, a Virgem concebeu, deu à luz a um filho, e o nome desse menino era Deus está conosco, Emanuel. Fica o chamado para você participar da escola dominical. Fica o chamado, meu irmão, minha irmã, a que você conheça mais a palavra de Deus e tome a decisão de ser servo da palavra. E não que ela seja sua serva para determinadas questões e para outras não. Fica o convite a que você mergulhe numa classe de estudo de escola dominical e seja aquele que vai ler os textos, vai dialogar com seu professor, sua professora, vai durante a semana trazer aquilo para o teu coração. E quando você assistir alguma coisa na mídia, você vai trazer para si o que eu posso aprender com a palavra de Deus em meio a essa situação que nós estamos vivendo. Vamos orar? Pensar sobre isso? O convite está feito. A decisão de participar, de valorizar, não é por conta de professor ou quem está fazendo os estudos. A questão é para que você vá crescendo, amadurecendo. Você não seja presa fácil no meio das questões desses nossos dias, mas para que você se levante como alguém sábio e que pode se dizer cheio de prazer, até mesmo quando é necessário consolo no meio das lutas que a gente tem passado. Nosso Deus, louvado seja o teu nome. Bendito seja o Senhor, Pai, que nos ajuda em todas as circunstâncias. Senhor, nós queremos, como usamos, ó Deus, esse exemplo para trazer uma ilustração da Tua palavra, nós queremos Te rogar, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação em meio a essa situação de vírus que vem se apresentando. Ó Deus, nós não sabemos o alcance disso tudo, mas, ó Pai, os fatos, as situações vão demonstrando, ó Pai, que isso de fato vai se alastrar.
E o que eu rogo ao Senhor é que o Senhor nos dê graça, sabedoria, entendimento e principalmente livramento, para que nós possamos, ó Deus, passar por isso testemunhando que o Senhor esteve e está conosco, e o Senhor nos deu graça e nos deu vitória, e o Senhor continua cuidando de nós. Mas, Senhor, eu quero orar também, te rogando pela nossa escola dominical. Ó Deus, dá-nos um coração desprendido a estudar a Tua palavra. Senhor, tira de nós todo tipo de pensamento, ó Deus, que é anterior ao verdadeiro aprendizado da Tua palavra. Os nossos preconceitos, ó Deus, os nossos valores às vezes estão cristalizados, mas que não são submetidos ao Senhor. Senhor, quebranta a nossa vida para que nós, ao estudarmos a Tua palavra, nós venhamos a perceber o quanto o Senhor nos ama e o quanto o Senhor é muito mais sábio, mais capaz de nos ajudar do que nós venhamos a ter qualquer imaginação. Fica, Deus, com os Teus servos aqui nessa manhã, com a Tua igreja, e ajuda-nos, ó Deus, a aplicar a Tua palavra nas nossas vidas, a aprender a meditar na lei do Senhor de dia e de noite, conhecendo o Senhor e fazendo o Teu nome sendo conhecido. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.